A história da dívida do Brasil. Uma análise do contexto histórico. O primeiro empréstimo externo do Brasil foi obtido em 1824, no valor de 325.482 milhões de libras esterlinas, e ficou conhecido como Empréstimo da Independência, destinado a cobrir dívidas do período colonial e que na prática significava um pagamento a Portugal pelo reconhecimento da independência. Tal empréstimo seria lançado em 2 vezes. O contrato da primeira dívida foi assinado em 20 de agosto de 1824 entre o Marechal de Campo Felisberto Caldeira Brant, mais tarde Marquês de Barbacena, e o conselheiro Manuel Rodrigues Gameiro Pessoa, mais tarde Visconde de Itabaiana, e as casas bancárias Bassett, Farquhar, Crawford e Companhia, Fletcher, Alexander e Companhia, Thomas Wilson e Companhia. O da segunda foi realizado pelos mesmos com o banqueiro Nathan Mayer Rothschild. Para que Portugal aceitasse a independência do Brasil, Dom Pedro I ofereceu que o Brasil assumisse a dívida externa que Portugal tinha com a Inglaterra. Dom João VI foi embora do país, deixando os cofres vazios, levando até o último grama de ouro e prata. O país nasceu para a vida independente, batendo nas portas dos banqueiros britânicos para poder bancar a rapina que foi o processo de independência. Cada milhão de libras da primeira operação nos foi dado pelo prazo de 30 anos, com 1% de amortização, 5% de juros anuais e tipo de 75, o que quer dizer que recebemos 750 mil libras, mas ficamos devendo 1 milhão de libras. A margem de 250 mil libras, linda soma naquelas priscas eras, ficou soi disant para as despesas do empréstimo e, sobretudo, para ser repartida entre os intermediários, os de lá e os de cá. Nessa margem está o segredo do êxito dessas operações e da pressa de certos homens de Estado em fazê-las. Entre 1898 e 1911, o Brasil ainda não tinha pago a dívida externa. Depois, abriu negociação com os banqueiros da casa Rothschild e Sons para voltar aos pagamentos. Em troca, o Brasil teve que hipotecar as rendas da alfândega do Porto do Rio de Janeiro, adotou um programa de cortes dos gastos públicos, aumentou os impostos e os bancos privados passaram a fiscalizar as contas públicas. Na época, não existia o FMI, mas o receituário foi o mesmo. Em 1930, o governo federal destinava 25% de tudo que ganhava com as exportações para o pagamento da dívida externa. Em 1931, o governo Getúlio Vargas suspendeu o pagamento da dívida externa e fez uma auditoria. Comprovou que apenas 40% do total da dívida estava baseada em contratos escritos. Dos demais 60%, não foi encontrado qualquer documento que comprovasse sua existência. Assim, negociou com os credores o cancelamento de grande parte da dívida externa, o que viabilizou a política de promoção do desenvolvimento industrial do Brasil. Foi a partir da ditadura militar na década de 70 que a dívida externa assumiu um ritmo de crescimento exponencial. A escalada do preço internacional do petróleo provocou uma grande oferta de petrodólares, que, depositados nos bancos dos países ricos pelos produtores de petróleo, foram oferecidos aos países periféricos através do mercado financeiro internacional a juros muito baixos e taxas flexíveis. Assim, graças à irresponsabilidade dos sucessivos governos militares, durante os 21 anos de ditadura, a dívida aumentou 42 vezes, pulando de 2,5 bilhões de dólares em 1964 para 105 bilhões de dólares em 1985. Um desequilíbrio financeiro,
A tendência à escalada da inflação e a necessidade de dólares para manter a guerra do Vietnã levou EUA a elevar em sua taxa de juros doméstica no início dos anos 80, da média histórica de 4% até 19,08%, provocando uma repatriação dos dólares que estavam no exterior e uma valorização dessa moeda no mercado internacional, o que elevou o valor da dívida externa em dólares dos países empobrecidos. A dívida pública interna é a soma das dívidas em moeda nacional de todos os órgãos do Estado brasileiro, incluindo o governo federal, estados, municípios e empresas estatais. A dívida pública externa, por sua vez, é paga em moeda estrangeira. As duas têm causas e consequências distintas, embora tenham implicações uma sobre a outra. Para viabilizar o pagamento da dívida, em 1983, o governo militar brasileiro negociou um empréstimo no FMI, aceitando submeter-se à política econômica do fundo, nociva aos interesses nacionais, causando recessão, desemprego e empobrecimento. Nos anos 90, o governo brasileiro ampliou o espaço da economia para capitais estrangeiros. Reduziu impostos sobre importações, provocando uma invasão de bens importados e uma crise no setor produtivo nacional. Carente de dólares para financiar as importações, atraiu capital estrangeiro ao país por meio da emissão de títulos da dívida pública. Os estrangeiros passaram a adquirir títulos remunerados pelos juros mais altos do mundo, e o capital nacional aproveitou para se valorizar sem ter que fazer esforço. As altas taxas de juros tornaram o financiamento da dívida pública um negócio muito mais atrativo do que o investimento produtivo. Além da maior lucratividade, o risco de se emprestar dinheiro ao governo é quase nulo. Bancos e empresas nacionais passaram a tomar empréstimos no exterior a juros mais baixos e repassá-los ao governo em troca de juros muito maiores. Entre 1995 e 2002, governou Fernando Henrique Cardoso. Prometeu não mais recorrer ao FMI nem submeter-se às suas condicionalidades. Ao contrário, aumentou a vulnerabilidade externa do Brasil, permitiu que o efeito da crise financeira de 98 e 99 fosse devastadora para a economia nacional. A dívida externa era de 148 bilhões de dólares em 95 e foi passada a Lula em 2002, valendo 210 bilhões de dólares. Neste meio tempo, o país pagou 345 bilhões de dólares aos credores externos e perdeu muito mais de 100 bilhões de dólares de patrimônio público por conta das privatizações, feitas em nome do pagamento das dívidas. A dívida interna, neste período, passou de 60 bilhões de reais para 648 bilhões de reais. A dívida externa alcançava a casa dos 197,4 bilhões de dólares, e a dívida interna chegou a 1,149 bilhão de reais, ambas em outubro de 2006. Todo mundo deve se lembrar que quando Lula elegeu-se presidente em 2002, o risco país, capacidade do país honrar ou não seus compromissos, foi ao céu. O termo risco país foi criado em 1992 pelo banco americano JP Morgan Chase para permitir a seus clientes, investidores, tomar a decisão de investir ou não em determinado país. É um número que mede o nível de desconfiança ou risco dos mercados financeiros em relação aos países emergentes. Quanto mais alto for o número risco país, índice do JP Morgan, de uma nação em cumprir suas obrigações,
maior será a possibilidade deste país vir a dar um calote na dívida. Isto afasta os investidores. Logo, o país terá de oferecer juros mais altos para convencer os investidores a comprar seus títulos. É um prêmio pelo risco. Este indicador, associado a outros fatores, sinaliza para gestores de fundos a tomarem a decisão de investir ou não em um determinado país. Naquela ocasião, foi um salve-se quem puder. Os investidores correram para fora do Brasil. E assim surgiu um homem na porta de Lula, um homem escolhido pela House of Rothschild. Esse homem hoje tem passe livre em Brasília. Ele intermediou as promessas dos Rothschild, a qual reconheceriam o governo de Lula como uma alternativa real de poder, e assim prometendo inúmeros investimentos no país. E eles estão cumprindo essa promessa. Infelizmente, esses investimentos vieram de privatizações de diversos setores no Brasil. Lembrando que todas as grandes privatizações no Brasil carregam coisas em comum. 1. Foram realizadas em sua maioria pelo grupo Rothschild & Sons. 2. Todas elas foram adquiridas com valores irrisórios. Algumas foram adquiridas por menos de 1 ano de lucro da empresa, uma verdadeira curra financeira. Todas essas aquisições, infelizmente, fez um grande estrago na economia nacional. Foi dito que em 2008, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva teria quitado a dívida externa. Lembrando que a dívida externa é aquela dívida com os bancos, Mundial, o FMI e outras instituições internacionais. Isso aconteceu quando seu governo anunciou em 2008, mais precisamente dia 21 de fevereiro, por meio do Ministério da Fazenda e do Banco Central. E é verdade, ele realmente quitou. Para isso, fez com que a dívida interna saltasse de 640 bilhões para 1,4 trilhão. Só que ela voltou em 2009. Dívida externa brasileira aumenta 43% desde final de 2009. Do final do ano de 2009, o período mais agudo da crise internacional, até o momento, a dívida externa brasileira, somados empresas, administrações públicas e famílias, cresceu 43%. Uma taxa de expansão superior ao longo dos 15 anos anteriores, que ficou em 34%. Trata-se da alta mais acelerada da dívida desde o Plano Real, de acordo com informações do jornal Folha de São Paulo. De acordo com a publicação, a explicação para o aumento significativo é o fato de, no mundo desenvolvido, as taxas de juros terem despencado para reativar a produção e o consumo. O Brasil tem os juros mais altos do planeta, além da forte retomada dos investimentos públicos e privados no país. A dívida externa, que era de pouco menos de 200 bilhões de reais no final de 2009, chegou a 284 bilhões de reais em maio de 2011, segundo a Folha. Mas isso já estava planejado, já que o grupo de banqueiros que acompanha o Brasil desde sua independência jamais permitiriam o país acabar com sua dívida. Isso é uma clara afronta a todo o estudo axiológico já feito no país. Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade. Flávio, Érica e todos os outros, tudo que gastaram, onde, como, por quê, até lubrificante, em qual posto? Unibrasil.online vai mudar sua vida. Clicou, logou com o Google, escolheu seus representantes, escolhe seu deputado federal, escolhe seu senador, vai aparecer o card dele aqui, você clica, tá vendo? Já vê tudo que ele gastou, todos os dados, como entrar em contato, o que ele gastou em cada ano, em cada mês, como, tá, com quem, clica no ano aqui, tá, clica, ó, combustível, lubrificante, qual posto, com quem? Seu candidato vai aparecer aqui, a concordância, tudo que ele votou, você pode votar para saber como ele votou, clica na proposta para ver o que é a proposta, tá? Vota, confirma, não vai deixar porque você tem que ter o card do povo preenchido. Preenche seu card, põe sua rede social, põe a sua proposta, tá? Sua proposta vai entrar aqui na lista para todo mundo votar, você vai ganhar térito aí que vale dinheiro.
Você vai poder votar no das pessoas também. E aí você vai pro ranking, tá? Você ganha e perde, dá pra você clicar em Téritos e ver como ganha e perde Térito. Você entra lá no ranking e ganha dinheiro todo mês, ó. Tá vendo? Você ficar no ranking aqui mensal, ganha dinheiro. Então, agora que você tem seu card, vai lá, vota, vê como seu candidato votou, vê a base, como o partido votou, vê como todos os candidatos votaram, quem votou sim, quem votou não, quem estava ausente. Tá, não tem como escapar. Senado, a mesma coisa. Ver como seu candidato votou, como cada um votou, quem propôs, quem é o autor, quem é o relator. Aqui o poder verdadeiro, tá? A mesa diretora, as comissões, que é quem decide realmente ali. Vota na calada da noite, você vai ver quem tá em qual comissão, quem votou o quê, quem faz o quê, tá? Tanto Câmara como Senado. Mesa diretora, que é quem decide ali. Os partidos fazem essa mesa diretora, os líderes dos partidos também decidem ali a composição dos candidatos. Quem não votar junto com eles, quebra a regra da fidelidade partidária. Aqui você vai ver o esquema do poder certinho te ensinando, tá? Aqui tá o Romário, que é o meu senador que eu escolhi ali, você vai ver tudo que ele gastou também. E você vai ali na aba gastão, vai ver o ranking, ó, o total, quem mais gastou no total, quem mais gastou esse mês, quem mais gastou esse ano, tanto deputado quanto senador, tá? Você vai ver tudo, detalhe por detalhe, o ranking completo aqui. E presidentes também, você vai ver os últimos presidentes, dá pra você comparar os gastos certinho, tudo com fonte oficial. E você votando ali, analisando, você vai ganhando méritos, ó, que vai te dando destaque na home. Você pode doar também se quiser ajudar a gente não aceita patrocínio e tudo isso é muito caro. Pra virar um aplicativo logo, a gente precisa da ajuda de vocês, tá? Que aí vai pra todas as lojas mesmo, tudo bonitinho, com toda a segurança, tá em fase de teste por enquanto, mas tá tudo pronto, ó. A aba do ranking gastão, os 10 que mais gastaram mês, ano no total, os mais incoerentes, ó, quem tá votando contra seu próprio eleitor no mês, no ano, no total. E a aba parasita, muito importante, mostrando pra onde vai todo o nosso dinheiro, ó. Metade de tudo que é arrecada vai pra pagar juros, ó. Desde o empréstimo com os Rothschilds aqui, você vai ver todo o histórico da nossa dívida, metade pra pagar e ainda todo ano aumenta 1 trilhão. Quase 4 trilhões todo ano, ainda aumenta 1 trilhão.